Curso, ABNT-NBR ISO IEC 27005, terceira edição 2019, Tecnologia da Informação, Técnicas de Segurança, Gestão de Riscos de Segurança da Informação, Módulo 5, Definição do escopo do processo de gestão de riscos da segurança da informação, a valoração dos ativos e a avaliação de impacto, anexos A e B. Anexo A, definindo o escopo e os limites do processo de gestão de riscos de segurança da informação, informativo. Anexo A, definindo o escopo e os limites do processo de gestão de riscos de segurança da informação, informativo, A.1. Estudo da organização, avaliação da organização. O estudo da organização destaca os elementos característicos que definem a identidade de uma organização. Ela se preocupa com o propósito, o negócio, a missão, os valores e as estratégias da organização. Convém que sejam identificados juntos com os elementos que contribuem com seu desenvolvimento. Por exemplo, a subcontratação, a dificuldade a que reside no entendimento exato de como a organização está estruturada. A identificação de sua real estrutura permite um entendimento do papel e da importância de cada área no alcance dos objetivos da organização. Por exemplo, o fato de o gestor da segurança da informação se reportar à alta direção em vez de aos gestores de TI, pode indicar o envolvimento da alta direção nos assuntos relativos à segurança da informação. O propósito principal da organização. O seu propósito pode ser definido como a razão pela qual a organização existe, sua área de atividade, seu segmento de mercado, etc. Seu negócio, o negócio de uma organização, definido pelas técnicas e know-how de seus funcionários, viabiliza o cumprimento de sua missão, é específico à área de atividade da organização e frequentemente define sua cultura. A.1. Estudo da organização, sua missão. A organização atinge seu propósito ao cumprir sua missão. Para bem identificá-la, convém que os serviços prestados, ou produtos manufaturados sejam relacionados aos seus públicos-alvos. Seus valores. Valores consistem de princípios fundamentais, ou de um código de conduta bem definido, aplicados na rotina de um negócio. Podem incluir os recursos humanos, as relações com agentes externos, clientes e etc. A qualidade dos produtos fornecidos ou dos serviços prestados. Por exemplo, uma organização cujo propósito seja o serviço público, cujo negócio seja o transporte e cuja missão inclua o transporte de crianças de ida e de volta da escola pode ter como valores a pontualidade do serviço e a segurança durante o transporte. A estrutura da organização. Existem diferentes tipos de estrutura. Estrutura departamental baseada em divisões ou áreas. Cada divisão fica sob a autoridade de um gestor de área responsável pelas decisões estratégicas, administrativas e operacionais relativas à sua unidade. Estrutura baseada em funções. A autoridade relativa a cada função é exercida na forma dos procedimentos adotados, na determinação da natureza do trabalho e algumas vezes nas decisões e no planejamento. Por exemplo, produção, TI, recursos humanos, marketing e etc. A.1. Estudo da organização. Continuação. Observações. Uma área, em uma organização com estrutura departamental, pode ser estruturada com base em suas funções e vice-versa. Uma organização pode ser considerada como de estrutura matricial, se possuir características de ambos os tipos de estrutura. Em qualquer tipo de estrutura organizacional, os seguintes níveis podem ser distinguidos: o nível de tomada de decisão, estabelecimento da orientação estratégica, o nível da liderança, coordenação e gestão, o nível operacional, produção e atividades de apoio, organograma. A estrutura da organização é esquematizada em seu organograma. Convém que essa representação destaque quem se reporta a quem e a delegação de autoridade, mas também convém que inclua outros tipos de relacionamentos, os quais, mesmo que não sejam baseados em uma autoridade oficial, criam de qualquer forma caminhos para o fluxo de informação. A estratégia da organização, ela requer a expressão formalizada dos princípios que norteiam a organização. A estratégia determina a direção e o desenvolvimento necessários, para que a organização possa se beneficiar das questões em pauta, e das principais mudanças sendo planejadas. A.2. Lista de restrições que afetam a organização.
convém que todas as restrições que afetam a organização e determinam o direcionamento da segurança da informação sejam consideradas. As suas origens podem ser encontradas na própria organização, o que lhe concede um certo controle sobre as restrições, ou talvez sejam externas à organização, o que as tornam, provavelmente, inegociáveis. Recursos limitados, orçamento, recursos humanos e restrições ligadas a emergências estão entre as mais importantes. A organização define seus objetivos, relativos ao seu negócio, comportamento e etc., e se compromete a seguir um determinado caminho, possivelmente por um longo período. Ela define aquilo em que deseja se tornar, e também os meios necessários para que isto possa ocorrer. Para especificar esse caminho, a organização considera a evolução das técnicas e do know-how disponíveis, assim como a vontade expressa de seus usuários, clientes, entre outros fatores. Esse objetivo pode ser expresso na forma de estratégias de operação ou de desenvolvimento com o fim de, por exemplo, cortar custos operacionais, melhorar a qualidade do serviço, etc. Essas estratégias provavelmente abrangem as informações e os sistemas de informação SI, os quais auxiliam a aplicação das estratégias. Consequentemente, as características relacionadas à identidade, missão e estratégias da organização são elementos fundamentais para a análise do problema, pois a violação de qualquer aspecto da segurança da informação pode resultar na reformulação desses objetivos estratégicos. Além disso, é essencial que propostas de novos requisitos de segurança da informação sejam consistentes com as regras, o uso e os meios empregados na organização. A ponto 2. Lista de restrições que afetam a organização. A lista de restrições inclui, mas não é limitada a, restrições de natureza política. Estas são relacionadas à administração governamental, às instituições públicas ou, mais genericamente, a qualquer organização que precise aplicar decisões governamentais. Normalmente, trata-se de decisões relativas à orientação estratégica ou operacional determinada por uma área do governo ou por uma entidade responsável pelo processo decisório, e convém que sejam aplicadas, por exemplo, a informatização de notas fiscais ou de documentos administrativos introduz questões de segurança da informação. Restrições de natureza estratégica. Restrições podem surgir de mudanças, sejam planejadas ou não, na estrutura ou na orientação da organização. Elas são representadas nos planos estratégicos ou operacionais da organização. Por exemplo, a cooperação internacional para o compartilhamento de informações sensíveis pode demandar acordos sobre a troca segura de dados, restrições territoriais. A estrutura ou o propósito da organização pode implicar restrições específicas, como em relação à escolha de sua localização e distribuição geográfica, no país e no estrangeiro. Exemplos incluem os serviços postais, embaixadas, bancos, subsidiárias de conglomerados industriais, etc. Restrições advindas do ambiente econômico e político. A operação de uma organização pode ser transformada por eventos específicos, como greves ou crises nacionais e internacionais. Por exemplo, convém garantir a continuidade da prestação de alguns serviços mesmo em caso de crises. Restrições estruturais. A natureza da estrutura de uma organização, departamental, funcional ou outra qualquer, pode levar a uma política de segurança da informação e a uma organização responsável pela segurança, adaptadas a essa estrutura. Por exemplo, convém que uma estrutura internacional seja capaz de conciliar requisitos de segurança específicos de cada país. Restrições funcionais. Restrições funcionais derivam diretamente das missões gerais ou específicas da organização. Por exemplo, convém que uma organização que opera 24 horas por dia seja capaz de assegurar que seus recursos estejam sempre disponíveis. Restrições relativas aos recursos humanos. A natureza dessas restrições varia consideravelmente, e estão associadas ao nível de responsabilidade, tipo de recrutamento, qualificação, treinamento, conscientização em segurança, motivação, disponibilidade, etc. Por exemplo, convém que todos os recursos humanos de uma organização de defesa do país tenham autorização para manipular informações altamente sigilosas. A ponto 2. Lista de restrições que afetam a organização. Continuação. A lista de restrições inclui, mas não é limitada a, continuação, restrições advindas da agenda da organização,
Esse tipo de restrição pode resultar da reestruturação ou da definição de novas políticas que imponham algumas datas limite, por exemplo, a criação de uma área de segurança, restrições relacionadas a métodos. Métodos apropriados para o know-how da organização precisam ser impostos em relação a alguns tópicos, como o planejamento, a especificação e o desenvolvimento de projetos, entre outros. Restrições de natureza cultural. Em algumas organizações, hábitos de trabalho ou as características do negócio dão origem a uma cultura específica da organização, a qual pode ser incompatível com o estabelecimento de controles de segurança. Essa cultura é usada pelos recursos humanos como sua principal referência e pode ser determinada por vários aspectos, incluindo educação, instrução, experiência profissional, experiência fora do trabalho, opiniões, filosofia, crenças, status social e etc. Restrições orçamentárias. Os controles de segurança recomendados podem, algumas vezes, ter um alto custo, apesar de não ser sempre apropriado ter apenas a taxa de custo-benefício como base para os investimentos em segurança. Uma justificativa econômica é normalmente necessária para o departamento financeiro da organização. Por exemplo, no setor privado e em algumas organizações públicas, convém que o custo total dos controles de segurança não exceda o custo potencial das possíveis consequências dos riscos. Assim, convém que a alta direção avalie os riscos e aceite uma parcela deles de forma consciente e calculada, para se evitar custos excessivos em segurança. A ponto 3. Lista de restrições que afetam o escopo. Ao identificar as restrições, é possível enumerar aquelas que causam um impacto no escopo e determinar quais são passíveis de intervenção. Elas complementam e talvez venham a corrigir as restrições da organização discutidas anteriormente. Os parágrafos a seguir apresentam uma lista de tipos de restrições, sem esgotar todas as possibilidades. Restrições derivadas de processos pré-existentes. Projetos de aplicações não são desenvolvidos necessariamente de forma simultânea. Alguns dependem de processos pré-existentes. Mesmo que um processo possa ser quebrado em subprocessos, o processo não é influenciado por todos os subprocessos de um outro processo. Restrições técnicas. Restrições técnicas, relativas à infraestrutura, surgem normalmente em função do software e do hardware instalados e dos aposentos e instalações em que eles se encontram. Arquivos, requisitos referentes à organização, gestão de mídia, gestão de regras de acesso e etc. Arquitetura comum. Requisitos referentes à topologia, centralizada, distribuída ou do tipo cliente-servidor, a arquitetura física e etc. Software aplicativo. Requisitos referentes aos projetos de software específico, padrões de mercado etc. Software de prateleira. Requisitos referentes a padrões, qualidade, conformidade com normas, segurança e etc. Hardware. Requisitos referentes a padrões, qualidade, conformidade com normas e etc. Redes de comunicação. Requisitos referentes à cobertura, padrões, capacidade, confiabilidade e etc. Infraestrutura predial. Requisitos referentes à engenharia civil, construção, alta voltagem, baixa voltagem etc. A ponto 3. Lista de restrições que afetam o escopo. Continuação. Restrições financeiras. A implementação de controles de segurança é frequentemente limitada pelo orçamento que a organização pode comprometer para tal. Entretanto, convém que restrições financeiras sejam consideradas por último, já que alocações orçamentárias para a segurança podem ser negociadas tendo como base a análise da própria segurança. Restrições ambientais. Restrições ambientais surgem em função do ambiente geográfico ou econômico no qual os processos são implementados. País, clima, riscos naturais, situação geográfica, ambiente econômico e etc. Restrições temporais. Convém que o tempo requerido para a implementação de controles de segurança seja considerado em relação à capacidade de atualização do sistema de informação. Se a implementação for muito demorada, os riscos para os quais os controles foram projetados podem já ter mudado. O tempo é um fator determinante na seleção de soluções e prioridades. Restrições relacionadas a métodos. Convém que métodos apropriados para o know-how da organização sejam utilizados para o planejamento, a especificação e o desenvolvimento de projetos, entre outros. Restrições organizacionais.
Várias restrições podem ser causadas por requisitos de ordem organizacional, operação, requisitos referentes ao tempo gasto na produção, fornecimento de serviços, vigilância, monitoramento, planos em caso de emergência, operação reduzida e etc., manutenção, requisitos para a investigação e solução de incidentes, ações preventivas, correção rápida e etc., gestão de recursos humanos, requisitos referentes ao treinamento de operadores e usuários, qualificação para cargos como administrador de sistema de dados etc., gestão administrativa, requisitos referentes a responsabilidades e etc., gestão do desenvolvimento, requisitos referentes a ferramentas de desenvolvimento, engenharia de software assistida por computador, cronograma de aceite, organização a ser estabelecida e etc., gestão de relacionamentos externos, requisitos referentes à organização das relações com terceiros, contratos e etc. Anexo B. Identificação e valoração dos ativos, e avaliação do impacto, informativo. Anexo B. Identificação e valoração dos ativos e avaliação do impacto, informativo, B.1. Exemplos de identificação de ativos, B.1.1. Generalidades. Para estabelecer o valor de seus ativos, uma organização precisa primeiro identificá-los, em um nível de detalhamento adequado. Dois tipos de ativos podem ser distinguidos, B.1.2. Identificação dos ativos primários. Para permitir a descrição do escopo de forma precisa, essa atividade consiste na identificação dos ativos primários, processos e atividades do negócio. Informação. A identificação é conduzida por um grupo misto de trabalho, que represente o processo, gestores, especialistas nos sistemas de informação e usuários. Os ativos primários normalmente consistem dos principais processos e informações das atividades incluídas no escopo. Outros ativos primários, como os processos da organização, podem também ser considerados, os quais serão úteis para a elaboração da política de segurança da informação ou do plano de continuidade de negócios. Dependendo de seus propósitos, alguns estudos não demandam uma análise exaustiva de todos os elementos presentes no escopo. Nesses casos, o estudo pode ser limitado aos elementos-chave incluídos no escopo: ativos primários, processos e atividades do negócio, informação, ativos de suporte, sobre os quais os elementos primários do escopo se apoiam, de todos os tipos: hardware, software, rede, recursos humanos, instalações físicas, estrutura da organização. B.1.2. Identificação dos ativos primários. Continuação. Os ativos primários são de dois tipos: 1. Processos, ou subprocessos, e atividades do negócio, por exemplo, processos cuja interrupção, mesmo que parcial, torna impossível cumprir a missão da organização, processos que contêm procedimentos secretos ou processos envolvendo tecnologia proprietária, processos que, se modificados, podem afetar significativamente o cumprimento da missão da organização, processos necessários para que a organização fique em conformidade com requisitos contratuais, legais ou regulatórios identificados como tal na seção 6. 2. Informação. Genericamente, informação primária compreende informação vital para o cumprimento da missão de uma organização, ou para o desempenho de seu negócio. Informação de caráter pessoal, da forma em que é definida nas leis nacionais referentes à privacidade. Informação estratégica necessária para o alcance dos objetivos determinados pelo direcionamento estratégico. Informação de alto custo, cuja coleta, armazenamento, processamento e transmissão demandam um longo tempo ou incorrem em um alto custo de aquisição. Processos de informação, que não são identificadas como sensíveis após essa atividade, não recebem uma classificação específica durante o restante do estudo. Isto significa que a organização pode cumprir sua missão com sucesso, mesmo no caso desses processos ou informação terem sido comprometidos. Entretanto, eles frequentemente herdam controles implementados para a proteção de processos de informação identificados como sensíveis. B.1.3. Lista e descrição de ativos de suporte. Convém que o escopo consista de ativos que possam ser identificados e descritos. Estes ativos
apresentam vulnerabilidades que podem ser exploradas por ameaças, cujo objetivo é comprometer os ativos primários do escopo. Processos de informação. Eles são de vários tipos. Hardware. O tipo hardware compreende os elementos físicos que dão suporte aos processos. Equipamento de processamento de dados. Ativo. Equipamento automático de processamento de dados incluindo os itens necessários para sua operação independente. Equipamento móvel. Computadores portáteis. Exemplos: laptops, agendas eletrônicas, personal digital assistentes PDA. Equipamento fixo. Computadores utilizados nas instalações da organização. Exemplos: servidores, microcomputadores utilizados como estações de trabalho, periféricos de processamento, equipamento conectado a um computador, por uma porta de comunicação, serial, link paralelo e etc., para a entrada, o transporte ou a transmissão de dados. Exemplos: impressoras, unidades de disco removível, mídia de dados, passiva. Este tipo compreende a mídia para o armazenamento de dados ou funções. Mídia eletrônica. Uma mídia com informações que pode ser conectada a um computador ou a uma rede de computadores para o armazenamento de dados, apesar de seu tamanho reduzido. Esse tipo de mídia pode conter um grande volume de dados e pode ser utilizada com equipamentos computadorizados comuns. Exemplos: disco flexível, CD-ROM, cartucho de backup, unidade de disco removível, cartão de memória, fita. Outros tipos de mídia. Mídia estática, não eletrônica, contendo dados. Exemplos: papel, slides, transparências, documentação, fax. B.1.3. Lista e descrição de ativos de suporte. Continuação. Software. O tipo software compreende todos os programas que contribuem para a operação de um sistema de processamento de dados. Sistema operacional. Este tipo inclui os programas que fornecem as operações básicas de um computador, a partir das quais os outros programas, serviços e aplicações são executados. Nele encontramos um núcleo kernel e as funções ou serviços básicos. Dependendo de sua arquitetura, um sistema operacional pode ser monolítico ou formado por um microkernel e um conjunto de serviços do sistema. Os principais elementos de um sistema operacional são os serviços de gerenciamento do equipamento, CPU, memória, disco e interfaces de rede, os de gestão de tarefas ou processos e os serviços de gestão de direitos de usuário, software de serviço, manutenção ou administração, software caracterizado pelo fato de servir como complemento dos serviços do sistema operacional e não estar diretamente a serviço dos usuários ou aplicações, apesar de ser, normalmente, essencial e até mesmo indispensável para a operação do sistema de informação como um todo. Software de pacote ou software padrão. Software de pacote ou software padrão é aquele que é comercializado como um produto completo, e não como um serviço de desenvolvimento específico, com mídia, versão e manutenção. Ele fornece serviços para usuários e aplicações, mas não é personalizado ou específico como, por exemplo, aplicações de negócios são. Exemplos. Software para o gerenciamento de bases de dados, software de mensagens eletrônicas, Growara software de gerenciamento de fluxo de trabalho, software de diretório, servidores web etc. B.1.3. Lista e descrição de ativos de suporte. Continuação. Aplicações de negócio. Aplicações de negócio padronizadas. Este tipo de software comercial é projetado para dar aos usuários acesso direto a serviços e funções que eles demandam de seus sistemas de informação. Em função das áreas em que atuam profissionalmente, existe uma gama enorme, teoricamente ilimitada, de campos de atuação. Exemplos: software de contabilidade, software para controle de maquinário, software para administração do relacionamento com clientes, software para gestão de competências dos recursos humanos, software administrativo e etc. Aplicações de negócio específicas. Vários aspectos desse tipo de software, principalmente o suporte, a manutenção e atualização de versões e etc., são desenvolvidos especificamente para dar aos usuários acesso direto aos serviços e funções que eles demandam de seus sistemas de informação. Existe uma gama enorme, teoricamente ilimitada, de áreas em que esse tipo de software é encontrado. Exemplos:
Administração das notas fiscais de clientes para as operadoras de telecomunicação. Aplicação para monitoramento em tempo real do lançamento de foguetes. B.1.3. Lista e descrição de ativos de suporte. Continuação. Rede. O tipo rede compreende os dispositivos de telecomunicação utilizados para interconectar computadores ou quaisquer outros elementos remotos de um sistema de informação. O meio físico e infraestrutura. Os equipamentos de comunicação ou de telecomunicação são identificados principalmente pelas suas características físicas e técnicas, ponto a ponto, de broadcast, e pelos protocolos de comunicação utilizados, na camada de enlace de dados ou na camada de rede níveis 2 e 3 do modelo OSI de 7 camadas. Exemplos: rede telefônica pública comutada Public Switching Telephone Network ou PSTN, Ethernet, Gigabit Ethernet, linha digital assimétrica para assinante Asymmetric Digital Subscriber Line ou ADSL, especificações de protocolo para comunicação sem fio, por exemplo, Wi-Fi 802.11, Bluetooth, Firewire, pontes relais, passivas ou ativas. Este subtipo compreende os dispositivos que não ficam nas extremidades lógicas da conexão, na perspectiva do sistema de informação, mas sim os que são intermediários no processo de comunicação, repassando o tráfego. Pontes são caracterizadas pelos protocolos de comunicação de rede com os quais funcionam. Além da função básica de repasse do tráfego, elas frequentemente são dotadas da capacidade de roteamento ou de serviços de filtragem, com o emprego de comutadores de comunicação switches e roteadores com filtros. Com frequência, elas podem ser administradas remotamente e são normalmente capazes de gerar arquivos de auditória logs. Exemplos: pontes bridges, roteadores, hubs, comutadores switches, centrais telefônicas automáticas, interface de comunicação. As interfaces de comunicação das unidades de processamento são conectadas às unidades de processamento, porém, caracterizadas pela mídia e protocolos com os quais funcionam, pelos serviços de filtragem, de auditória e de alerta instalados, se houver, e por suas funcionalidades, e pela possibilidade e requisitos de administração remota. Exemplos: Serviço Geral de Pacotes por Rádio General Paquete Rádio Serviço GPRS, Adaptador Ethernet. B.1.3. Lista e descrição de ativos de suporte. Continuação. Recursos humanos. O tipo de recursos humanos compreende todas as classes de pessoas envolvidas com sistemas de informação. Tomador de decisão. Tomadores de decisão são aqueles responsáveis pelos ativos primários, informação e processos, e os gestores da organização ou, se for o caso, de um projeto específico. Exemplos: alta direção, líderes de projeto, usuários. Usuários são recursos humanos, que manipulam material sensível no curso de suas atividades e que, portanto, possuem uma responsabilidade especial nesse contexto. Eles podem ter direitos especiais de acesso aos sistemas de informação, para desempenhar suas atividades rotineiras. Exemplos: gestores da área de recursos humanos, gerentes financeiros e gestores dos riscos, pessoal de produção e manutenção. Estes são os recursos humanos responsáveis pela operação e manutenção dos sistemas de informação. Eles possuem direitos especiais de acesso aos sistemas de informação para desempenhar suas atividades rotineiras. Exemplos: administradores de sistema, administradores de dados, operadores de backup, helpdesk de instalação de aplicativos, especialistas em segurança, desenvolvedores. Desenvolvedores são responsáveis pelo desenvolvimento dos sistemas aplicativos da organização. Eles possuem acesso com alto privilégio a uma parte dos sistemas de informação, mas não interferem nos dados de produção. Exemplos: desenvolvedores de aplicações de negócio. B.1.3. Lista e descrição de ativos de suporte. Continuação. Instalações físicas. O tipo instalações compreende os lugares onde encontramos o escopo, ou parte dele, e os meios físicos necessários para as operações nele contidas. Localidade. Ambiente externo. Compreende as localidades em que não é possível que as medidas de segurança de uma organização sejam aplicadas. Exemplos: os lares das pessoas, as instalações de outra organização, o ambiente externo ao local da organização, áreas urbanas, zonas perigosas, edificações,
Esse local é limitado pelo perímetro externo da organização, isto é por aquilo que fica em contato direto com o exterior. Isto pode ser uma linha de proteção física formada por barreiras ou por mecanismos de vigilância ao redor dos prédios. Exemplos: estabelecimentos, prédios, zona. Uma zona é limitada por linhas de proteção física que criam partições dentro das instalações da organização. É obtida por meio da criação de barreiras físicas ao redor das áreas com a infraestrutura de processamento de informações da organização. Exemplos: escritórios, áreas de acesso restrito, zonas de segurança, serviços essenciais, todos os serviços necessários para que os equipamentos da organização possam operar normalmente, comunicação, serviços de telecomunicação e equipamento fornecido por uma operadora. Exemplos: linha telefônica, PBX, redes internas de telefonia, serviços de utilidade pública, serviços, e os meios, alimentação e fiação, necessários para o fornecimento de energia elétrica aos equipamentos de tecnologia da informação e aos seus periféricos. Exemplos: fonte de alimentação de baixa tensão, inversor, central de circuitos elétricos, serviços e os meios, equipamento, controle, para refrigeração e purificação do ar. Exemplos: tubulação de água refrigerada, ar-condicionados. B.1.3 Lista e descrição de ativos de suporte. Continuação. Organização. O tipo organização descreve a estrutura da organização, compreendendo as hierarquias de pessoas voltadas para a execução de uma tarefa e os procedimentos que controlam essas hierarquias. Autoridades. Essas são as organizações de onde a organização em questão obtém sua autoridade. Elas podem ser legalmente afiliadas, ou ter um caráter mais externo. Isto impõe restrições à organização em questão relacionada a regulamentos, decisões e ações. Exemplos: corpo administrativo, sede da organização. A estrutura da organização compreende os vários ramos da organização, incluindo suas atividades multidisciplinares, sob controle de sua direção. Exemplos: gestão de recursos humanos, gestão de TI, gestão de compras, gerenciamento de unidade de negócio, serviço de segurança predial, serviço de combate a incêndios, gerenciamento da auditoria, organização de projeto ou serviço, compreende a organização montada para um projeto ou serviço específico. Exemplos: projeto de desenvolvimento de uma nova aplicação, projeto de migração de sistema de informação. Subcontratados, fornecedores e fabricantes. Essas são organizações que fornecem serviços ou recursos para a organização em questão segundo os termos de um contrato. Exemplos: empresa de gestão de instalações, empresa prestadora de serviços terceirizados, empresas de consultoria. B.2 Valoração dos ativos. B.2.1 Generalidades. O passo seguinte, após a identificação do ativo, é determinar a escala de medida a ser usada e os critérios que permitam posicionar um ativo no seu correto lugar nessa escala, em função de seu valor. Devido à diversidade de ativos encontrados em uma organização, é provável que alguns deles, aqueles que possuem um valor monetário conhecido, possam ser avaliados através da moeda corrente local, enquanto outros ativos, aqueles com um valor expresso em termos qualitativos, talvez precisem ser avaliados através de uma lista de valores a serem selecionados. Por exemplo, muito baixo, muito alto. A decisão de se usar uma escala quantitativa, em vez de uma qualitativa, ou vice-versa, depende da preferência da organização, porém convém que seja pertinente aos ativos em avaliação. Ambos os tipos de avaliação podem ser utilizados para se determinar o valor de um mesmo ativo. Termos comuns usados em avaliações qualitativas do valor de ativos incluem expressões como as seguintes: insignificante, muito pequeno, pequeno, médio, alto, muito alto e crítico. A escolha e o leque de termos adequados a uma organização depende muito da sua necessidade de segurança, do seu tamanho e de outros aspectos específicos da organização. B.2.2 Critérios. Convém que os critérios utilizados como base para a atribuição do valor para cada ativo sejam redigidos de forma objetiva e sem ambiguidades. Esse é um dos aspectos mais difíceis da valoração dos ativos, já que o valor de alguns deles talvez precise ser determinado de forma subjetiva,
e também porque provavelmente várias pessoas participarão do processo. Entre os possíveis critérios utilizados para determinar o valor de um ativo estão o seu custo original e o custo de sua substituição ou de sua recriação. Por outro lado, seu valor pode ser abstrato, por exemplo, o valor da reputação de uma organização. Um outro enfoque para a valoração dos ativos é considerar os custos decorridos da perda da confidencialidade, integridade e disponibilidade resultante de um incidente. Convém que a garantia de não repúdio e de responsabilização, a autenticidade e a confiabilidade, se apropriadas, também sejam consideradas. Este enfoque acrescenta uma dimensão muito importante à atribuição do valor de um ativo. Além do custo de sua substituição, pois considera as consequências adversas ao negócio causadas por incidentes de segurança, tendo como premissa um conjunto determinado de circunstâncias. Convém ressaltar também que as consequências que esse enfoque identifica precisarão ser consideradas durante o processo de avaliação de riscos. Muitos ativos, durante o curso da avaliação, podem acabar recebendo vários valores. Por exemplo, um plano de negócios pode ser avaliado em função do esforço despendido no seu desenvolvimento, pode ter seu valor atribuído em função do trabalho de entrar com os dados, e pode ainda ser valorado de acordo com seu valor para um competidor. Provavelmente, os valores atribuídos serão consideravelmente diferentes. O valor atribuído pode ser o maior valor encontrado, a soma de alguns ou de todos os possíveis valores. Em última análise, convém pensar cuidadosamente quais ou qual valor são associados a um ativo, pois o valor final atribuído fará parte do processo de determinação dos recursos a serem investidos na proteção do ativo. B.2.3. Definição de um denominador comum. Ao final do processo, a valoração dos ativos precisa ter como base um denominador comum. Isso pode ser feito com a ajuda de critérios como os seguintes: critérios que podem ser utilizados para estimar as possíveis consequências resultantes da perda de confidencialidade, integridade, disponibilidade, assim como da capacidade de garantir o não repúdio, a responsabilização, a autenticidade e a confiabilidade são os seguintes: redução do desempenho do negócio, perda de valor de mercado, efeito negativo sobre a imagem e a reputação, violação de segurança relacionada a informações pessoais, o perigo ocasionado à segurança física das pessoas, efeitos negativos relacionados à execução da lei, violação de confidencialidade, violação da ordem pública, perda financeira, interrupção de atividades do negócio, e o perigo ocasionado à segurança ambiental. B.2.3. Definição de um denominador comum. Continuação. Um outro método para avaliar as consequências pode considerar o seguinte: interrupção dos serviços, incapacidade de prestar os serviços, perda da confiança do cliente, perda da credibilidade no sistema interno de informação, e dano à reputação, interrupção de operação interna, interrupção dentro da própria organização, e custo interno adicional, interrupção da operação de terceiros, interrupção das transações entre a organização e terceiros, e vários tipos de prejuízos ou danos, perigo ocasionado à segurança física dos recursos humanos, usuários, perigo para os recursos humanos e usuários da organização, ataque à vida privada de usuários, perda financeira, custos financeiros para emergências, reposição e consertos, em termos de recursos humanos, em termos de equipamentos, em termos de estudo, relatórios de especialistas, perda de bens, fundos, ativos, perda de clientes, perda de fornecedores, procedimentos e penalidades judiciais, perda de vantagem competitiva, perda da liderança tecnológica técnica, perda de eficácia, confiança, perda da reputação técnica, enfraquecimento da capacidade de negociação, crise industrial, greves, crise governamental, rejeição, dano materialismo. Esses critérios exemplificam os temas a serem considerados durante a valoração de ativos. Para a execução desse tipo de avaliação, uma organização precisa selecionar os critérios que sejam relevantes para o seu tipo de negócio e para os seus requisitos de segurança. Isso pode significar que alguns dos critérios listados anteriormente não sejam aplicáveis, e que outros talvez precisem ser adicionados à lista. B.2.4. Escala de medição.
Após estabelecer os critérios a serem considerados, convém que a organização adote uma escala de medição para ser utilizada em todas as suas áreas. O primeiro passo é definir a quantidade de níveis da escala. Não existem regras sobre qual é o número de níveis mais adequado. Quanto mais níveis, maior é a granularidade da medição. Porém, uma diferenciação muito tênue torna difícil garantir a consistência das avaliações realizadas nas diversas áreas da organização. Normalmente, qualquer quantidade de níveis entre 3, por exemplo, baixo, médio e alto, e 10 pode ser utilizada, desde que ela seja consistente com a abordagem que a organização esteja usando para o processo de avaliação de riscos como um todo. Uma organização pode definir seus próprios limites para os valores de seus ativos, como baixo, médio e alto. Convém que esses limites sejam estimados de acordo com o critério selecionado. Por exemplo, para possíveis perdas financeiras, convém que eles sejam estabelecidos através de valores monetários. Porém, para outros tipos de fatores, como o perigo ocasionado à segurança física das pessoas, uma estimativa monetária pode ser por demais complexa e não apropriada a muitas organizações. Por último, cabe inteiramente à organização a decisão sobre o que é considerado de pequena ou grande consequência. Uma consequência desastrosa para uma pequena organização pode ser pequena ou mesmo insignificante para uma grande organização. B.2.5 Dependências. Quanto mais relevantes e numerosos os processos de negócio apoiados por um ativo, maior é o seu valor. Convém que a dependência de ativos a processos de negócio e a outros ativos também seja identificada, pois ela pode influenciar os valores dos ativos. Por exemplo, convém garantir a confidencialidade dos dados durante todo o seu ciclo de vida, inclusive durante o seu armazenamento e processamento. Em outras palavras, convém que os requisitos de segurança para o armazenamento de dados e para os programas que fazem o processamento correspondam ao valor da confidencialidade dos dados armazenados e processados. Da mesma forma, se um processo de negócios depende da integridade dos dados gerados por um programa, convém que os dados de entrada passados para o programa sejam confiáveis. Mais que isso, a integridade da informação depende do hardware e do software utilizados para seu armazenamento e processamento. B.2.5 Dependências. Continuação. Adicionalmente, o hardware dependerá do suprimento de energia e, possivelmente, do ar-condicionado. Assim, informações sobre dependências ajudam na identificação de ameaças e, em particular, de vulnerabilidades. Além disso, ajudam a assegurar que o real valor dos ativos, considerando as relações de dependência, e atribuído a estes, dessa forma indicando o nível de proteção apropriado. Convém que os valores dos ativos dos quais outros ativos dependem sejam modificados da seguinte maneira: se os valores dos ativos dependentes, por exemplo, os dados, forem menores ou iguais ao valor do ativo em questão, por exemplo, o software, o valor desse último permanece o mesmo. Se os valores dos ativos dependentes, por exemplo, os dados, forem maiores do que o valor do ativo em questão, por exemplo, o software, convém que o valor desse último aumente de acordo com o grau de dependência e os valores dos outros ativos. Uma organização pode possuir alguns ativos que são disponibilizados mais de uma vez, como cópias de programas de software ou tipo de computador usado na maioria dos escritórios. É importante levar em conta esse fato quando estiver sendo executada a valoração dos ativos. Por um lado, esses ativos são facilmente ignorados e, por isso, convém que se tenha um cuidado especial em identificá-los. Por outro lado, eles podem ser usados para minimizar problemas ligados à falta de disponibilidade. B.2.6 Saída. O resultado final dessa etapa, e a lista de ativos e respectivos valores relativos à divulgação de informações, preservação da confidencialidade, a modificações, garantia de integridade, autenticidade, não repúdio e responsabilização, a indisponibilidade e destruição do ativo, preservação de sua disponibilidade e confiabilidade, e ao custo de sua reposição. B.3 Avaliação do impacto. Um incidente, envolvendo a segurança da informação pode trazer consequências a vários ativos ou apenas a parte de um único ativo.
O impacto está relacionado à medida do sucesso do incidente. Por conseguinte, existe uma diferença importante entre o valor do ativo e o impacto resultante do incidente. Considera-se que o impacto tem um efeito imediato, operacional, e uma consequência futura, relativa ao negócio como um todo, a qual inclui aspectos financeiros e de mercado. O impacto imediato, operacional, pode ser direto ou indireto. 1. Direto. A. O valor financeiro de reposição do ativo perdido, ou parte dele. B. O custo de aquisição, configuração e instalação do novo ativo ou do backup. C. O custo das operações suspensas devido ao incidente até que o serviço prestado pelos ativos afetados seja restaurado. E D. Consequências resultantes de violações da segurança da informação. 2. Indireto. A. Custo de oportunidade. Recursos financeiros necessários para repor ou reparar um ativo poderiam estar sendo utilizados para outro fim. B. O custo das operações interrompidas. C. Mau uso das informações obtidas por violação da segurança. D. Violação de obrigações estatutárias ou regulatórias. E. Violação dos códigos éticos de conduta. Dessa forma, a primeira avaliação, sem controles de qualquer tipo, resulta em uma estimativa do impacto muito próximo aos valores combinados dos ativos afetados. Para qualquer outra iteração que se faça relativa a esses ativos, o impacto será diferente, normalmente muito menor, devido à presença e à eficácia dos controles implementados. Chegamos ao final do módulo 5. Preparamos um quiz, com algumas perguntas fáceis, com o objetivo de reforçar o seu conhecimento. Disponibilizamos neste módulo a apostila para visualização, bem como em formato PDF. Caso seja de seu interesse fazer download do arquivo, assim que você responder ao quiz, estarei aguardando você, no módulo 6. Ok?